Graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Jeová está na terra. Eu me senti como Abraão hoje. Sai da tua casa, da tua parentela, uma terra que eu te mostrarei. Pastor, tu já veio aqui 2 vezes, querido. Mas as 2 vezes que eu vim, eu não vim guiando o carro, né? Eu vim sendo guiado. E a última vez se perderam e eu me perdi junto. O Robinho foi parar lá. Tem praia aqui, não tem? A gente foi para lá, a gente parou lá. E a minha família queria vir hoje, eu liberei o Robinho. Não, vou chegar lá tranquilo. Mas a luta já começou no pedágio, o federal parou. E a gente olha para a nenenzinha, né? Você acha que ela não vai contar. E o carro veio com 6. E ela veio no bebê conforto, né? Aí quando chegou lá no federal, rapaz, eu com uma fila de caminhão, eu botei logo, quando eu vi os federais lá, né? Eu já coloquei atrás do caminhão, eu fui atrás do caminhão quietinho. Que eles não vão nem olhar para mim. Rapaz, acabou de passar o caminhão, mas o cara estava me esperando. Costa, falei, agora. Aí carteira, direitinho, dormindo no carro. Aí deu aquele Chico que ele olhou lá no banco traseiro. Eu falei, cara, o que foi lá? Chico olhou lá. O senhor desce, por favor. Eu falei, já deu. A gente desceu e ele falou, olha, eu não posso conseguir viagem. Eu falei, como assim? Eu falei, não. Você está com excesso. Eu falei, não, mas o nenenzinho nem conta por conta. Eu falei, cara, como é que eu faço? Eu tenho que chegar lá em Niterói. Aí ele me perguntou assim, é Itaguaí? Não, é Caraí, né? Caraí. Eu falei, o cara quer saber de onde eu vou. Eu falei, Caraí? Eu falei, não, é Santa Rosa. Ele falou assim, olha, um tem que ficar aqui. Ou você coloca no ônibus, ou dá um jeito. E aí ele mesmo deu a ideia, falou assim, você faz o seguinte, você deixa você leva um pouco lá na frente, no próximo posto, deixa alguns e busca o restante. Mas o próprio policial federal deu a ideia, eu não sabia o que fazer. Eu vou fazer o que agora? Como é que eu vou fazer? Vou voltar para trás? Não pode voltar, está com excesso de um jeito. Aí falou, você leva, deixa eu deixei o Daniel lá, no pedágio da serra, né? Que não. E fui, deixei a Laís e a Piaçá lá, perto de Queimados, aí voltei para pegar o restante. E aí seguiu o caminho. Deus é bom. Chegamos até aqui. Amém? É porque, querido, com certeza Deus tem bênção para nós nessa noite. É noite de restituição. Aleluia. Amém? Dá uma olhadinha para o teu irmão, fala com ele assim, é noite de restituição. Fala, o Senhor, nessa noite, quer trazer restituição na sua vida. Amém? O cansaço bateu um pouquinho, eu perguntei para o Rogério Betânia como que eles conseguem. Eles ficaram nessa jornada aí algum tempo, né? Vai e volta, mas, aleluia. Querido, abre sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel. Eu confesso que eu estava ali em conflito comigo mesmo em relação à palavra, mas de repente a gente traz as 2 palavras que Deus colocou no meu coração, né? Não tem problema. Hoje é quinta-feira, amanhã é feriado, né? Não é não? Não. Tá bom. Mas continua sendo quinta. Continua sendo quinta. 2 Samuel, capítulo de, 1 Samuel, capítulo de número 30. E a gente vai, querido, ver aqui uma restituição acontecendo aqui na vida de Davi. Mas no caminho da restituição, querido, algumas atitudes precisam ser tomadas. A gente fala muito em restituição. Quem aqui quer restituição? Amém. Querido, só é restituído algo que você perdeu. A gente fala muito sobre restituição, o Senhor restitui. Mas o que você perdeu? Restitui o quê? E nessa noite, querido, o Senhor Ele quer trazer para nós. Eu não sei qual é a restituição que você precisa, o que você veio buscar aqui nessa noite. Levanta a mãozinha direita aí. Eu sei dizer que o Deus da restituição já está presente na nossa vida. Ele está na casa. E se Ele está na casa, é noite de restituição. Deus vai te restituir. Mas até nós chegarmos, querido, aqui onde Deus Ele traz a restituição na vida de Davi, nós vamos ver que algumas coisas acontecem nessa caminhada. Porque a gente cantar é muito fácil. Restitui. Tá bem que eu não sou cantor, né? Quando eu tento cantar na vida, você fala, pastor, continua pregando. Continua pregando. Mas, querido, louvar, restitui é muito fácil. A gente adorar esse louvor é muito fácil. Mas o que nós estamos fazendo para essa restituição vir? O que nós estamos fazendo, qual é a atitude que nós estamos tomando? E o Senhor Ele quer, nessa noite, tratar isso conosco. Uma palavra assim muito simples, mas 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 1, vai dizer assim:
Aconteceu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a espada, e tinham ferido a Ziglag, e tinham posto fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho, ou foram pelo seu caminho. Amado, eu sei que você conhece a palavra, você já leu, você já meditou sobre ela, mas eu quero relatar rapidamente o que está acontecendo aqui, para nós entrarmos aí nas atitudes, para que a restituição venha. Amado, Davi, ele sai para uma peleja, junto com seus 600 valentes, e Davi vai guerrear, pastor Rogério, uma guerra que nem era dele. Querido, cuidado com esse negócio de comprar a guerra dos outros, você tem a tua guerra. Davi sai para guerrear aqui com o povo filisteu, se eu não me engano, porque Davi agora está fugindo de Saul, aqui eu digo de Saul. Davi está fugindo de Saul, se eu não me engano, e nessa fuga ele acaba se juntando ao exército inimigo, aquele exército que fazia guerra com o povo de Israel. E Davi, querido, agora ele vai pelejar. Isso ficou na minha mente. Davi vai pelejar uma peleja que não é dele. Dona Dica falou assim: cuidado, não compre briga que não é sua. Amado, cada um de nós temos uma peleja. Então a tua peleja é tua, então parte para cima dela. Mas cuidado com aquela peleja que não é tua, porque você acaba, querido, no meio do caminho recebendo setas que também não eram para você. Você está entendendo? Não sei se eu já estou falando contigo alguma coisa nesse sentido. Mas, querido, Davi ele sai para pelejar, e chega no momento da peleja, os soldados, se eu não me engano, do rei Eglon, os soldados aqui, eles falam assim com o rei: o que Davi está fazendo aqui no meio? Por que Davi está nessa peleja? Ele é israelita, e nós estamos indo para pelejar contra o povo judeu. Aí o rei fala assim: não, deixa ele aqui, ele está somando com a gente. E os soldados não permitem que Davi continue. E o rei chega para Davi, pede desculpa a Davi, e manda Davi voltar para Ziglag. O rei chega e fala assim: Davi, volta, pode voltar para tua casa, descansa com a tua família, desfruta lá, quando eu precisar eu te chamo, mas nessa peleja você não vai ir. E Davi volta, os 600. Só, pastor Rogério, eu creio que quando Davi começa a se aproximar de Ziglag, já tem uma fumacinha subindo. Sabe, Ziglag, querido, está incendiada. Amado, eu não sei qual área da tua vida que o inimigo já colocou fogo, mas nessa noite Deus vem, querido, para apagar essa fogueira. Deus vem para restituir. E se você for ver aqui no contexto, o inimigo leva os bens de Davi, o inimigo leva a família de Davi, o inimigo leva a honra, leva a moral. Nessa noite, querido, eu declaro na minha, na tua vida, que o Senhor restitui a tua família, o Senhor restitui os seus bens, o Senhor restitui a sua moral, o Senhor restitui a tua força, o Senhor restitui a sua fé, o Senhor restitui a sua esperança. Se você crê nisso, dê glória a Deus aí bem forte. Eu recebo. Amém, querido? Então, amado, Davi, quando ele está chegando, eu creio que ao longe ele começa a ver aquela fumaça e fala: meu Deus, o que aconteceu lá? E Davi chega. E quando ele chega, a palavra vai dizer, no texto aqui que nós lemos, que o inimigo, os amalequitas, tinham posto fogo na cidade. Tinham ferido, entenda isso, tinha ferido Ziglag e tinham colocado fogo. E eu fiquei pensando: por que eles não mataram? Porque isso é porque o inimigo hoje ele não quer matar, ele quer ferir. Porque se mata, pastor, enterra. Não é verdade? Não dá muito trabalho. Se ele mata, sabe, se o inimigo mata, de repente, sabe, a situação levanta, mas o que o inimigo faz? A primeira palavra diz que o inimigo, os amalequitas vão, e eles ferem as Ziglag, eles colocam fogo, eles ferem, eles deixam uma cidade agora ferida. Querido, hoje assim também é no nosso arraial, hoje assim também é na nossa, sabe, é na nossa Ziglag, é na nossa família, é na nossa igreja, no nosso ministério. O inimigo hoje não está preocupado em matar, ele fere, sabe por quê? Porque é o ferido, pastor Betânia, no mínimo ele ocupa mais 2 ou 3. É verdade, não é? Um ferido, ele ocupa 2 ou 3. Então a estratégia do inimigo, eu me lembro de uma palavra que eu ouvi, não sei se foi do apóstolo Joel, que não sei se é Napoleão, uma das guerras que ele foi enfrentar, e a munição estava acabando, e os soldados chegaram e falaram: Napoleão, e agora, o que a gente faz? E Napoleão diz assim:
não atira mais para matar, atira nas pernas, atira para ferir. Napoleão, nós estamos com pouca munição, e o Senhor ainda manda atirar para ferir? Sim, porque cada um ferido vai ocupar mais dois, e a gente vai partir para cima deles. Então nessa noite, o Senhor quer curar feridas aqui também, o Senhor quer restaurar saúde emocional, saúde espiritual. Se você chegou aqui ferido, em nome de Jesus, já começa a receber a tua restituição, porque o Senhor ele tem bálsamo para colocar na tua ferida nessa noite. Porque assim, querido, às vezes nós feridos, a gente não consegue caminhar e a gente não culpa o que está ao nosso redor. Mas a palavra vai dizer que Davi chega naquela cidade chamada Ziglag, e quando ele chega com seus 600 homens valentes, que saíram na peleja, homens que estavam na caverna de Adulão, aonde Davi forjou aqueles homens. Davi passou uns meses naquela caverna forjando aqueles homens, e esses homens agora, as mulheres deles também foram levadas cativas, as crianças foram levadas, os bens que eles tinham foram levados. Querido, levaram tudo, eles ficaram sem nada. Querido, o que o inimigo tem levado de você? Aonde estão as suas perdas ou perdas? O que você tem perdido? O que você quer que o Senhor nessa noite restaure? O que você quer, querido, que nessa noite o Senhor restitua? Eu digo para você, querido, que o Deus da restituição vai fazer na minha e na tua vida. Ainda que a tua Ziglag esteja pegando fogo. De repente você chegou aqui, pastor, não tem noção. Na minha casa não é nem mais fumacinha, não, está levantando, é fumação mesmo. E a fumaça lá está preta. Já viu que a fumaça de pneu? A fumaça lá está preta, pastor. Eu não tenho nem coragem de me aproximar, pastor, lá no meu casamento, não é fumacinha não, o negócio lá está bravo, lá na minha vida financeira, querido. Eu digo para você que o Senhor, Ele já viu, Ele já enxergou essa fumacinha aí, Ele já está indo na direção da tua casa, na direção da tua família, e você vai ser restaurado em nome do Senhor Jesus. Só para a gente, querido, sacudir esse lugar, dê uma prova ao Senhor, dê uma glória a Deus mais forte. Quantos querem, querido, e precisam nessa noite de receber restituição em alguma área da sua vida? Amém. Você precisa? Amém. Eu preciso. E nós vamos, querido, se vocês olharem para a minha colinha, eles vão se assustar, mas fiquem em paz. E nós vamos meditar, porque, querido, seria muito fácil eu chegar aqui agora, chamar o pastorzão, a pastorzona, né, pastor Rogério, pastor Betânia, vamos orar por eles agora para receber restituição, mas sem palavra. Restituição sem palavra não existe. A gente pode entrar na unção, entrar no reteté, orar pela tua vida, mas se o teu coração não for preparado para receber, a gente não recebe. Querido Davi, quando ele chega naquela cidade, a cidade está pegando fogo, as mulheres foram levadas cativas, as crianças foram levadas cativas, os bens foram levados como despojos de guerra pelos amalequitas. Então Davi, querido, algumas atitudes aqui são tomadas, e o que me chama a atenção, essas atitudes, e nós precisamos tomar elas. Vamos agora começar nessas atitudes. Se eu não me engano, eu anotei aqui 5 atitudes que precisamos tomar se nós queremos passar por um tempo de restituição. Tenham paciência comigo. Aí na palavra, daqui a pouquinho, como diz o Brunão, a gente decola, né? Mas vamos lá, vamos ler o versículo de número 3. Davi chega, ele encontra aquele cenário. Querido, a questão não é o que você encontra, é a reação que você vai ter. Amém? Não é o cenário que você encontra, é o que você vai fazer com aquele cenário. E Davi, querido, ele é tremendo. Aí versículo de número 3 vai dizer assim: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, as suas mulheres e seus filhos levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Amado, a primeira atitude, ou a primeira reação que Davi teve com seus guerreiros aqui, foi uma reação natural, de sensibilidade. A primeira reação que Davi teve com seus guerreiros, pastor Rogério, foi ser sensível àquilo que estava acontecendo. Amado, e eu paro um pouquinho aqui nesse ponto, o próprio Jesus chorou. Se você pegar o livro de João, capítulo de número 11, versículo 35, Jesus, quando ele chega naquela situação onde Lázaro está morto há 4 dias, ele era amigo de Jesus, e a palavra vai dizer que Jesus é sensível, Jesus chora.
Davi, quando chega, querido, a primeira reação de Davi é uma reação de sensibilidade. Davi é sensível àquela situação, e ele, com os seus 600 homens, querido, a palavra vai dizer que eles choram até não ter mais força para chorar. Querido, a primeira coisa que eu quero trazer para nós nessa noite: seja sensível. Sabe, hoje, pastor Rogério, está faltando sensibilidade. E não é só sensibilidade emocional, não, mas sensibilidade, sabe, de sentir a presença do Senhor. Querido, sabe, a gente já não consegue mais ter sensibilidade na família, não consegue mais ter sensibilidade, sabe, com o irmão, não consegue ter sensibilidade mais espiritual. Pergunta, irmão, você ainda tem sensibilidade, meu irmão? Você ainda sente as coisas? Davi sentiu, querido. Amado, quantas vezes dentro do lar, vamos colocar assim, restituir a família, o Senhor nessa noite quer restituir a sensibilidade do seu lar. É um no quarto, o outro na cozinha, o outro se está na varanda, o outro está lá fora. Sabe por quê? Não tem mais aquela sensibilidade de amor. Sabe por quê? Porque quando a gente morre dentro de um casamento, morto não sente toque, morto não sente alegria, morto não sente tristeza. O Senhor nessa noite, querido, Ele quer que você chore. Se é para chorar, chora. Aleluia. Pastor Rogério, eu fico bronco quando eu vou fazer o enterro e que eu vejo às vezes um familiar ou alguém chegar para a pessoa que está sofrendo assim: não chora não, chora sim, querido. Joga para fora, sabe, aquilo que está te causando dor, aquilo que está te trazendo, sabe, fazer você ficar duro. Se você chegou aqui nessa noite sem sensibilidade, o Senhor nessa noite quer te dar sensibilidade para você voltar a chorar. Pode chorar sim. A palavra diz que Davi sentiu, Davi chorou, porque eram os filhos dele que não sendo levados cativo, eram as mulheres de Davi, era a família, querido. Chora para a tua família, volta a ter sensibilidade. Amém. A primeira reação, querido, que Davi tem aqui é uma reação, pastor Rogério, natural. Você tem reação natural? O homem não chora. Se é assim, você consegue chorar? Você ainda é sensível à palavra? Um louvor, sabe que essa levita estava louvando aqui, você ainda consegue derramar lágrimas, sentir esse louvor lá no seu interior? Você ainda consegue ser sensível no meio de louvor? Pastor Rogério, como tem pessoas sensíveis na adoração, meu Deus! Você está entendendo, querido? Eu quero chegar lá no ponto, pastor, onde Davi chega no campo de guerra e o Senhor restitui, querido, mas a restituição é ter uma caminhada, sensibilidade, sabe, sensibilidade à palavra, sensibilidade, sabe, aquilo que eu ser ministrado no altar. Aqui não acontece não, só na Rio das Flores. Mas eu peguei pesado com eles lá, foi na quarta-feira em Taboas, foi naquele Taboas. E o louvor está lá louvando, e tem um lá brincando com o neném, fazendo bilu teté, eu falei: meu filho, faz isso depois do culto. E aí, às vezes, no meio do louvor, é a hora que alguém vai tratar alguma coisa lá no gabinete, ou é a hora que alguém, não falando do pastor, mas às vezes tem algumas questões que você tem que tratar no meio, mas na hora do louvor, querido, sabe, não tem mais sensibilidade da adoração. Davi chorou. Esse homem aqui é guerreiro, querido. Esse homem aqui é aquele mesmo homem que derrubou Golias, que matava leão, mas quando veio uma situação, ele sabe, ele deixou sair. Amado, eu peço ao Senhor para devolver a você sensibilidade. Aleluia. Se você já não consegue chorar, se você já não consegue chegar na igreja no meio de adoração, sabe, se entregar ao Senhor, volta a dizer que esse momento de adoração é o momento que às vezes você vê a igreja mais dispersa, pastor. É o momento que você vê a igreja mais dispersa. É, volta a dizer, alguém brincando com a criança, é alguém, sabe, um tal dia no banheiro, vai beber água, amado. Sabe, é na hora da adoração que Deus sacode o lugar. Eu digo para você, seja sensível, meu irmão. Aleluia. Você pega lá Atos capítulo 16, você vai ver, querido, que estão passando um momento terrível, Paulo e Silas, mas eles decidem adorar, e a palavra diz que o Senhor sacode aquele lugar, um terremoto, querido, começa a abrir porta, um terremoto começa a quebrar o gema, querido. Se você voltar a ser sensível à adoração, à palavra do Senhor, você vai ver que as portas vão se abrir, algemas vão ser quebradas em nome de Jesus, querido. Isso faz parte da restituição. Senhor, restitui os sentimentos. Estou ficando duro, a gente já não consegue, sabe, chorar com o filho, chorar com a esposa, chorar. Querido, deixa fluir. Fala comigo assim: eu entendo, nesta noite, que no caminho da restituição, para eu preciso ser sensível à voz de Deus, sensível à necessidade do outro, sensível à sua família. Davi sentiu. Se Jesus chorou, ele era o rei, ele era Deus. Quem somos nós para não deixar que essa sensibilidade tome a nossa vida? Amado,
Mas a diferença aqui de Davi para os 600, pastor Rogério, e aí a gente começa, é que Davi chora. Jesus também chorou. Mas logo depois do choro, Jesus enxuga as lágrimas e ele parte para cima daquela sepultura e ele diz: Lázaro, sai para fora, que do choro sem atitude não adianta. Porque a palavra diz no Salmo de número 5, versículo 30, ou o inverso. É Salmos 35 ou 5, 30? 35. Salmos capítulo 30, Salmos 30, versículo 5, é isso? Lá vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, querido. Se é tempo de chorar, ele pode até chorar, mas de manhã enxuga as lágrimas, parte para cima e vai buscar tua família de volta, vai buscar tuas finanças de volta, vai buscar tua saúde de volta, vai buscar tua integridade de volta, vai buscar tua força de volta, vai buscar, querido, tudo aquilo que o inimigo tem roubado. A diferença, pastor, é que Davi pode aplaudir o Senhor mesmo, querido. O Senhor é seu mais, querido, ele não está pedindo que você chore, mas ele está dizendo a você: filho, é tempo de chorar, mas agora enxugue as lágrimas e parta para cima do arraial do inimigo, porque você vai trazer de volta tudo aquilo que ele tem roubado. Eu não sei o que ele tem roubado de você, se é a tua família, se é a tua integridade, se é a tua saúde, se é as tuas finanças. Eu sei dizer, querido, que tu vai chegar lá no campo de guerra e você vai trazer de volta tudo aquilo que é teu, em nome de Jesus. Quando eu recebo essa palavra, amada, a diferença de Davi para os 600 é que a palavra vai dizer, olha o versículo de versículo 4 ainda diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até neles não haver mais força. Por quê? Aí vai dizer aqui no versículo 5 que as mulheres são levadas, né, os filhos, e lá no versículo de número 6 vai dizer assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todos estava em amargura. Olha a diferença aqui daquele que tem o Espírito Santo para aquele que não tem. O que não tem vai entrar em desespero. Davi chegou no momento, pastor Betânia, ele enxuga as lágrimas, e quando ele ora, os 600 ainda estão chorando. Dá a gente que fala assim: teu choro tem duração, meu. Fala, é só uma noite. Fala, é só uma noite. Fala com ele assim: amanheceu. Fala, enxuga as lágrimas agora. Fala, você pode ser sensível sim, você pode chorar sim, mas tem um tempo de você enxugar as lágrimas, querido, olhar para onde o inimigo levou o que era teu e falar assim: não, agora eu vou partir para cima. Mas a palavra diz que os 600 ainda estavam chorando e pegando em pedra para apedrejar o líder. Quanta pedrada que vem, pegando pedra para jogar em Davi, porque queriam passar aquela culpa para Davi, não era culpa de Davi. Eles vacilaram. Sabe, pastor, às vezes a gente vai tanto na frente, nós como pastores, como líderes, que a gente esquece a família. E a estratégia dos amalequitas era essa: enquanto os guerreiros saíram para guerrear, eles vinham por trás, eles eram covardes, eles vinham por trás e saqueavam a cidade. E às vezes acontece assim conosco. Nós estamos lá na frente guerreando. Não acontece o que aconteceu com você? Você está lá na oração, você está lá no jejum, você está evangelizando. Quando você chega em casa e fala assim: olha, o que aconteceu na tua casa? A casa pegando fogo. Os 600 ali, querido, eles começaram a ver que a família tinha sido levada, os bens tinham sido levados, as crianças levadas cativas. Eles agora decidem entrar num mergulho de choro, de desespero, querido. Amado, quem tem o Senhor não entra em desespero. Eu fico triste quando eu vejo um crente desesperado, querendo sacudir Jesus. Eu lembro daquela passagem, pastor Marcelo, quando os discípulos estão dentro de um barco, as ondas estão batendo, o vento está soprando forte, e Jesus está dormindo na polpa do barco, porque aquela ventania estava do lado de fora, não estava do lado de dentro. Amém, querido? E os discípulos começam a entrar em desespero, como esses homens aqui de Davi. Eles começam a entrar em desespero, e eu acredito que um dando trombada no outro, e tenta tirar água e não consegue, e de repente quando eles olham para a polpa do barco, Jesus está dormindo, e a palavra diz que eles vão lá e acordam o mestre. Eu acredito que eles não sacodem nele: Jesus, o senhor não está vendo, nós estamos perecendo. Jesus fala assim: homens de pouca fé, eu estou nesse barco, levanta a mãozinha aí, eu estou nesse barco, eu estou vendo o vento que você está passando, levanta a mãozinha aí, eu estou vendo a prova que você está vivendo, pode ficar tranquilo, eu estou nesse barco. Então não entre em desespero, porque esse vento demora para acabar,
angustiado, triste, quando eu vejo os servos dizendo: pastor Rogério, não sei o que fazer, o que foi? Descobriu um tumor com meu filho. Pastor Rogério, não sei o que fazer, o que foi? Eu perdi o emprego. Pastor Carlos, o que foi? Eu não sei o que fazer com o meu casamento. Meu irmão, acalma. Olha para lá, Jesus está lá. Jesus está no barco. Amém. Sabe, a palavra diz que os 600 aqui, pastor Rogério, entraram em desespero. E Davi se angustiou por causa disso. E aí, querido, a primeira atitude de Davi foi chorar como eles choraram. Mas aí entra um homem sobrenatural. Depois ele começa a ter atitudes sobrenaturais. Essa noite Deus vai restituir a tua vida. Eu não sei se você está entendendo até aqui. Deus vai restituir. Fala para você: eu recebo toda a restituição que Deus tem para mim nessa noite. Então a primeira atitude é natural. Essa é natural. Um desmaio quando recebe uma notícia, não é isso? Uma reação. Quem não tem reação? Mas deixa eu falar para você uma coisa. O cristão não é conhecido pelas suas ações, não, tá? Ele é conhecido pelas suas reações. A tua reação te denuncia. Porque agir, qual é o seu nome mesmo? Agir, Carolina, todo mundo está pronto para agir. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos orar para aquela família? Vamos. Mas e quando vem as guerras? Porque as tuas guerras te denunciam. As tuas guerras denunciam quem você é. Porque a tua reação, querido, ela diz se você serve o Senhor ou não. A reação desses 600 aqui, querido, estava dizendo que eles ainda não confiavam no Deus que eles serviam. Não confiavam. Porque eles entraram em desespero. E vai pegar em pedras agora para apedrejar Davi. E aí, querido, Davi, ele vai tomar a segunda atitude. Lá no versículo de número 6 vai dizer assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Olha só, todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Amém. O povo estava em amargura, os soldados estavam em amargura, sem força, sem ânimo, chorando, em desespero. Já era, acabou. Que acabou o que, querido? Não coloca ponto final aonde Deus está colocando ponto e vírgula. Quantas vezes tentaram dizer para você que já era, que não tinha mais jeito? É ou não é, pastor Rogério? Eu vi o pastor Rogério quando ele estava indo para operar. Não tem jeito, acabou. Que acabou o que? Olha ele aqui, querido. Aonde o inimigo disse que acabou, Deus fala que começou. Não precisa nem citar, mas eu vou citar para você. A fornalha tentou dizer para Sadraque, Mesaque e Abednego que era o fim, mas Deus está dizendo assim, no começo. A cova tentou dizer para Daniel que era o fim, mas lá em cima tinha um Deus dizendo assim, é o começo. O mar fechado tentou dizer para o povo de Israel que era o fim, mas lá em cima tinha um Deus dizendo assim, não é o fim, não, é o começo. As covas tentaram dizer para José que era o fim, mas lá em cima tinha um Deus dizendo, filho, não é o fim, não. Eu coloco um ponto e vírgula, a sua história continua, querido. Eu digo para você, não coloque um ponto final aonde Deus não está colocando. Você pensa que está acabando, o Senhor manda dizer para você nessa noite, filho, eu só estou começando, eu só estou começando. Para eu receber essa palavra. Eu fico imaginando, pastor, os soldados de Davi dizendo, Davi acabou. Eles entraram em desespero, eles queriam matar Davi. Davi acabou, não tem jeito, os amalequitas são maus. Já devem ter matado nossas esposas, já devem ter matado nossas crianças, já devem ter destruído tudo que eles levaram. Mas a palavra diz, querido, lá no versículo de número 6 que nós lemos, que Davi se fortaleceu no Senhor. Fala comigo assim, Davi se fortaleceu em Deus. Amém, querido? Amém. Amado, eu creio, pastor Rogério, como nós nos fortalecemos em Deus? Trazendo a memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. Amém. Amém? Eu creio que Davi, pastor Marcelo, ele começa a se lembrar, fala assim, não, esses aí não estavam comigo quando eu derrubei o urso, eles não estavam comigo quando eu matei o leão, eles não estavam comigo quando eu derrubei o gigante. Que Davi começa a se lembrar quem ele era em Deus. Amado, no momento de crise, começa a se lembrar quem é você em Deus. E eu digo para você que em Deus você é mais do que vencedor. Você é matador de leão, você é derrubador de gigante, querido. Você não é qualquer coisa, não. Sabe quando Davi se fortalece, pastor Rogério? Ele começa a se lembrar que ele só tinha uma pedra, Golias 3 metros, ele 1,5 metros, e com uma pedrada ele derrubou aquele gigante. Davi começa a se lembrar, querido, que com uma funda ele derruba o urso, ele derruba o leão. Ele começa a
passivo, eu vou me fortalecer em Deus, e eu vou trazer de volta tudo aquilo que é meu. Querido, em nome de Jesus, quando você começar a ficar angustiado, ou o seu derredor começar a te angustiar, lembra quem você é em Deus. Não se esqueça que você é o derrubador de leão. Olha, tipo, essa pessoa fala assim: é matador de leão. Você já matou o urso. Fala com ele, fala assim: você já matou o urso. Você já derrubou o leão. Você já levou Golias à lona. Você vai deixar esse gatinho aí fazer medo em você? Tem gatinho que derruba. Tem gatinho que derruba? Misericórdia. Amado, você já derrubou o leão. Você sabe que Davi, escuta isso que eu vou te falar. Se eu não me engano, não precisa abrir não. Se eu não me engano, não, é mesmo. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 15, a palavra vai dizer que Davi vai enfrentar um outro gigante. Passaram-se anos, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, não precisa abrir. Passaram-se anos que Davi tinha derrotado Golias. E Davi agora, querido, tem uma espada nas mãos. Davi já não luta mais com uma funda. Davi já não tem mais um alforje. Davi já não tem, sabe, mais um cajado. Davi já não busca mais pedras do ribeiro. Davi esqueceu de quem ele era. Davi esqueceu que ele era aquele menino que Deus tirou do curral para ele vencer com humildade. Davi agora está usando um cetro de rei, está usando uma espada de rei, uma coroa de rei. E esse texto que eu citei para vocês vai dizer que Davi enfrenta um gigante chamado Esbibenob. Vai ser nome feio assim na China, né? O nome do gigante é Esbibenob. E Davi, querido, começa a enfrentar ele. Espada come para cá, espada come para lá. E a palavra vai dizer que Davi se cansou. O gigante estava vencendo. Olha, o irmão, você, o gigante está vencendo, meu irmão? Fala, então não está com o gigante. Meu Deus. Ei, levanta essa cabeça, filho. Você não está com o gigante. Você lembra lá no começo que você orava de manhã, de tarde, à noite, ia para o monte a semana inteira. Você derrubava a urso gigante, querido. Hoje, um anãozinho está te parando. Davi está lutando com aquele homem chamado Esbibenob. E a palavra vai dizer que Davi se cansa. E Abisai, o homem chamado Abisai, ele entra na peleja. Já viu um rote de capoeira? Que alguém entra e corta e fala: olha comigo. Abisai corta Davi e fala assim: Davi, sai fora, Davi. Meu Deus. Você é um matador gigante, Davi. Davi, você está perdendo para o gigante Banguela agora. Por que Banguela? Porque a Bíblia diz que eles eram descendentes. E há, querido, um estudo teológico que tenta provar, não prova, mas que esse gigante era irmão de Golias. Estavam lá quando Davi venceu Golias. Alguns anos se passam. Davi vai enfrentar de repente agora um gigante que está lá com 70 anos, Banguela. Davi está perdendo para o gigante Banguela. Dona Diego pegou e falou assim: você está perdendo para o gigante Banguela. Fala, você é um derrubador de leão, de urso. Manda esse gigante Banguela para a lona em nome de Jesus, querido. Usa as armas que Deus te deu. Não troque de armas. E Davi está perdendo. Abisai entra. Eu vou te dar um refrigério agora. Abisai entra. Ele corta aquela guerra de Davi. Ele fala: Davi, agora é comigo. E a palavra diz que Abisai derruba aquele gigante. Que se você não tiver conseguido, nessa noite Deus levanta um Abisai para entrar na tua beleza, filho. Eu estou contigo. Se você não está conseguindo, você está se cansando, nessa noite Deus levanta um Abisai. Ele diz: filho, assim como levantou Simão para ajudar Jesus até o Gólgota, Deus levanta um Abisai na tua vida nessa noite e diz: filho, eu te esforço, eu te sustento, eu honesta, a minha justiça fiel. Aleluia! Então seja fortalecido, levanta a mãozinha aí, seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Receba a força do Senhor, porque você vai entrar lá no campo de guerra e você vai trazer de volta tudo aquilo que é teu. Aleluia! Querido, mas terminando essa questão de Davi, e a palavra diz que se levanta mais outros 3 naquela mesma guerra, e Davi agora já está deixado de lado. Que Davi começou como um guerreiro, mas o final da vida não foi muito interessante não, pastor. Já estudou? A palavra diz que Davi, no final da vida, teve que chamar uma jovem, né? A Bíblia diz que ele busca uma jovem, uma virgem, para que durma aos pés dele, para esquentar o pé de Davi. Davi vai estar com o pé frio.
Eita. Aquele que era matador de gigantes, não quero denigrir Davi não, tá? Mas aquele que era matador de gigante, agora está precisando de alguém para esquentar os pés dele. Deus coloca fogo nos teus pés novamente essa noite. Levanta a tua mãozinha. Deus coloca fogo nos teus pés novamente essa noite, em nome de Jesus. Olha, eu recebo essa palavra para a gente sair desse contexto aqui, dessa guerra. E aí eu ministrando essa palavra, lá em Las Vegas, me mostrou algo interessante. Davi agora é rei, está com uma coroa de rei, uma espada de rei, um cetro de rei. Deixou a funda de menino. Querido, Deus, quando manda você acabar com as coisas de menino, não é com a simplicidade de menino, não. É acabar, sabe com as bobeiras de menino, desobediência de menino. Mas é para você continuar sendo aquele menino que ele chamou lá no curral. Aleluia. Sabe aquele menino que ele chamou de simplicidade para servir a ele? Davi agora está perdendo, pastor. Sabe onde Davi perde, pastor Betânia? 2 Samuel capítulo 11. A palavra vai dizer que Davi está no terraço do palácio, todo armado, com certeza. E a Bíblia diz que era tempo que os reis saíam para guerrear. Davi agora é rei, não precisa mais usar uma funda, uma tiradeira. Ele está lá no palácio, e de repente ele olha e vê uma mulher se banhando, ele deseja essa mulher. E agora Davi faz uma armação para poder ter Betseba. Ele manda matar Urias para frente de batalha. Urias morre. E Davi, querido, ele ama aquilo tudo, ele fica com Betseba. Nasce um filho que não vinga. Davi perde, querido, no palácio, no terraço do palácio, com uma espada nas mãos. Davi perdeu. E aí eu gerei uma frase assim: se no terraço do palácio, com uma espada de rei, você tem perdido a batalha, volta para o vale, aonde com uma funda você era o campeão do Senhor. Meu Deus. Se no terraço do palácio você está perdendo a batalha com uma espada nas mãos, volta lá para o vale, aonde você com uma funda você era o campeão do Senhor. Ei, você continua sendo um matador de gigante, querido. O Senhor te chamou na simplicidade. Então eu falo a você nessa noite: troca a espada pela funda de novo. Pega o teu cajado na mão, pega o teu alforje, pega a tua funda, desce no ribeiro, vai lá para a humilhação, como a irmã falou, pega as pedras e volta a ser aquele campeão que Deus te chamou para ser. Davi se fortaleceu no Senhor, sabe por quê, pastora? Porque ele começou a se lembrar de quem ele era em Deus. Querido, a gente se esquece. A gente vai perdendo a identidade, pastor. Não estou colocando isso para nós que somos pastores, não. É para nós que somos ovelhas mesmo. A gente vai perdendo a identidade. O Senhor te chamou porque você é um campeão. Amém. Você lembra quando Deus chega para Gideão, Juízes capítulo 7? Gideão está escondendo o trigo, malhando o trigo no lagar, está escondendo os medianitas. E o Senhor chega e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. O anjo aparece e fala: varão valoroso. Gideão olha: quem? Falou comigo? Senhor, é eu? Estou aqui escondendo o trigo. Eu estou fugindo dos medianitas. O Senhor não dá ouvido o que ele acha dele. O Senhor continua: varão valoroso, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. É na tua força, não é na tua força, é na tua força. Aleluia. Sabe o que significa o nome de Gideão? Poderoso guerreiro. Gideão se esqueceu de quem ele era. Meu Deus. Pega lá a origem, o significado do nome de Gideão, vai apontar para esse lado: eu campeão, ou poderoso guerreiro. Só que na caminhada, pastor Marcelo, Gideão se esquece de quem ele era. Querido, o Senhor vai dizer para você: o Senhor nessa noite renova a tua identidade. O Senhor nessa noite restitui a tua força, renova a tua identidade, e você volta a ser, querido, um matador de gigante. Se o terraço do palácio tem te feito perder as batalhas, volta lá para o vale, volta a pegar o teu cajado, a tua funda, o teu alforje, desce lá no ribeiro e volta a ser aquilo que Deus te chamou para ser. Glória a Deus. Isso é restituição. É restituição, querido, do Senhor nessa noite. Ele quer nos restituir. Você quer ver uma outra pessoa que me chama a atenção para sair desse tópico aqui? E como diz o pastor Rogério, partindo do final, mas ele estava só começando. Pastor Rogério é assim: eu já estou lá no final, mas ele ainda está na introdução ainda. Mas eu não estou brincando, pastor. Sansão nasceu de Deus. O homem que o Senhor levantou, querido, para ser o libertador de Israel. A Bíblia diz, querido, que Sansão, descendo para Tímina, sai um leão forte na direção de Sansão.
Ele pega aquele leão, pastor, como Davi fazia. Ele rasga aquele leão como quem rasga um cabrito. Ele pega aquele corpo de leão, joga para o lado e continua a caminhada dele. Que joga para o lado e continua. Vem leão na sua frente, rasga ele, joga para o lado e continua a tua caminhada. Só que alguns dias depois, eu não sei quanto tempo, Sansão volta. Olha a curiosidade, querido, já passou. Deixa as coisas que para trás ficam, prossiga para o alto. Sansão volta e Sansão quer ver o que aconteceu com o leão. E aí quando Sansão vai lá no corpo do leão que ele tinha matado, de repente alguns meses atrás, a Bíblia diz, querido, que no corpo do leão morto, abelhas tinham feito mel. As abelhas pousaram na carcaça do leão e fizeram mel. Querido, Sansão era brasileiro, ele não podia tocar em nada morto. Ele não podia tocar, ele podia comer mel. Mas o mel na carcaça do leão, jamais. Sansão, ele vai lá, ele pega aquele mel e come. Ali começou a derrota dele. Sansão se esqueceu de quem ele era. Escuta isso. Aquilo que Sansão tinha vencido vivo lá atrás, hoje morto, venceu Sansão. Aquilo que Sansão que tinha vencido vivo, feroz, algum tempo depois, morto, venceu Sansão. Sabe o que eu dizer para você? Aquilo que você vencia lá atrás com facilidade, você passava por cima, atropelava, vivo, hoje morto está te vencendo. Meu Deus. Aquilo que você vencia vivo lá atrás, de repente um sentimento, de repente vindo uma situação financeira, uma situação de saúde, que você passava por cima, pastor Rogério, e você rasgava no meio, vai vencer Sansão lá na frente, Carlos, vivo, morto. Aquilo que ele venceu vivo, venceu ele morto, porque Sansão se esqueceu de quem ele era. E o Senhor diz para você nessa noite: você é um matador de gigante. Você é um matador de gigante. Fala que eu recebo essa palavra em nome de Jesus, querido. Então volta a ser, querido, tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser. O Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, levanta a mãozinha aí: mas você é geração eleita. É você mesmo. E Deus nem quis olhar o teu currículo para poder te escolher. Você é eleito. Amém. Tem alguém aqui candidato a vereador? Cadê o vereador? Não veio hoje. Não veio hoje não, né? Querido, a gente para escolher um político, a gente vai olhar o quê? Deixa eu ver o currículo dele. Deixa eu ver se ele é ficha limpa ou ficha suja. Ah não, ele não serve porque ele é isso, querido, o Senhor te elegeu. E se ele fosse olhar o teu currículo, pastor Rogério, ele é eleito nunca. É verdade, não é? Mas o Senhor usou as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que ele te escolheu. Foi por isso que ele escolheu Davi. Foi por isso que ele escolheu Paulo. E foi por isso que ele te escolhe também, querido. Você é eleito. Para o mundo você pode não valer nada, mas o Senhor pode dizer para você que você, querido, é propriedade peculiar dele. Você é menino dos olhos de Deus. Você é um matador gigante. Você é um campeão do Senhor. Querido, Davi, quando ele busca força para poder vencer os filisteus, foi nisso, pastor. Ele começa a se lembrar de quem ele era em Deus. E 1 Pedro 2,9 vai dizer: mas você é geração eleita. Aqui eu estou vendo uma tropa de eleitos. Tem a tropa de elite, aqui é a tropa de eleitos. Diz: você é geração eleita, nação santa. Ah, pastor, eu sou santo, não é. Eu não sou santo, é. Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que se limpa todos os dias. Sou santo, limpei o resto da vida. Não. A cada manhã, com o seu pensamento, às vezes com as suas atitudes, ou até mesmo com a sua, sabe, você não fazendo aquilo que Deus queria que você fizesse, você se suja. Então, santo não é aquele que se limpou e está certo, é aquele que a cada manhã: Senhor, eu preciso que o teu sangue me lave. Aleluia. Levanta a mãozinha: você é geração eleita, nação santa, sacerdócio real. E o que era sacerdote? Era aquele que tinha liberdade de chegar diante do Senhor e clamar pelo povo. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Você foi comprado por bom preço. Você não é qualquer coisa, não. Então levanta essa mãozinha aí, querido. Pode aplaudir pelo Senhor. O Senhor, querido, ele te tirou do meio das marretas. O Senhor não olhou para quem você era. O Senhor não olhou para o teu currículo. Ele apenas te tirou desse filho, porque eu te faço vencedor. Restituição nessa noite. Amado, a primeira coisa que Davi, ele é sensível. Davi é sensível. Tocador de harpa, sensível, mas não mexe com ele não, que ele vira um matador gigante. Um tocador de harpa na sensibilidade da adoração, mas um matador gigante, quando mexe,
com o rebanho dele, quando mexe com a família dele. Tem um leão aqui, matador de leão. Não é assim, querido. Mexe com todo mundo, mexe com a tua casa, não é assim? Como eu já ouvi mãe falar isso, mexe com todo mundo, mexe com meus filhos, não. Se mexer até aquela velhinha, sabe, bem velhinha mesmo, ela vira um leão, querido. E aí daquele que cair nas mãos dela. Amado, então Davi, ele sensível, agora a palavra vai dizer que ele buscou se fortalecer no Senhor, e lá no versículo de número 7 vai dizer assim: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec, trazei-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Éfode era uma peça que lá o sacerdote usava, né? A gente não precisa disso hoje para consultar o Senhor, né? Eu não sei, pastor, se era como uma escola sacerdotal, o que era, eu ainda não defini o éfode. Você pode definir para nós? Não tá bom. Verso 8 vai dizer assim: então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Querido, a terceira atitude de Davi aqui, ele consultou o Senhor. Aleluia. Ele pergunta a Deus se ele deveria ir ou não. Tem coisa, querido, que não é para ir atrás. Deus poderia dizer para ele assim: Davi, não vai não. Verdade? Por que Davi foi consultar? A família dele. Ele devia nem buscar. Olha, querido, eu quero trazer ensinamento para cá essa noite. Às vezes aquilo que a gente acha que é, não é. Por que Davi vai consultar a família dele, pastor Rogério? Eram os meninos, era a esposa, eram os bens. Mas mesmo assim, Davi vai querer saber se Deus aprova ou não, querido. Se Deus não aprovar, não vá, não faça. Não ande segundo os conselhos dos ímpios. Busque o conselho do Senhor. Mas se Deus te mandar ir, pode partir para cima, porque Ele vai te dar vitória. Escuta o que eu te falo essa noite. Tem coisas que Deus já mandou você deixar para lá, e você continua indo e achando que está ouvindo Deus, mas Deus já mandou você deixar há muito tempo. Davi, querido, ele vai consultar o Senhor. Ele não foi consultar primeiro os conselheiros. Quem fez isso, pastor? Que consulta os conselheiros dá uma direção, ele faz tudo errado. Jeroboão. Davi não vai consultar os médicos. É o seguinte, a gente consulta tudo para consultar Deus, não é verdade? Eu estou tentando me lembrar numa situação que eu fui no aeroporto esses dias atrás, levar a minha cunhada. Fui viajar para uma certa cidade, meu irmão foi comigo, meu irmão não é crente. E aí chegou no aeroporto, quem já foi no aeroporto, e a gente lá da roça, quando vê uma festa, né? E aí, ele chegando lá, a gente colocou o carro, vamos ficar no estacionamento, vamos ficar uma horinha lá dentro, colocamos o carro, tranquilo, não olhamos, né, chama lá. Aonde estava? Jeová está na terra. Botamos o carro lá e entramos. Fomos lá para dentro do aeroporto e ficamos lá 1 hora, 2 horas. Aí a menina partiu para poder pegar o avião. Nós saímos. Querida, nós olhamos de carro. Falei, Jeová está na terra. Falei, cara, aonde está o carro? Eu não sei. Aí Jesus Cristo, a gente vem de lá. Foi, aí pegamos o elevador e descemos, mas só que nós são 3 pavilhões. Aí começamos lá no primeiro. Consulta daqui, consulta dali, e pergunta, ninguém sabe, esse tempo estava assim, mas qual era o. Esqueci. A letra de estacionamento. A letra. A letra de estacionamento, eu não sei. E a gente procura o irmão misericórdia, procura e anda. E aí eu falei com o Ricardo assim, meu irmão, falei assim, cara, vamos parar um pouquinho. Eu falei, Senhor, olha só. Senhor, mostra onde está esse cara. Ricardo foi. Cara, nós andamos demos mais 2 voltas, aonde nós estávamos, logo na frente. Ele falou assim, poxa, você orou e aconteceu. Eu já estava aqui há meia hora, 40 minutos procurando o carro. Sabe por quê, querido? A gente quer consultar primeiro tudo que não é para consultar, para depois buscar o Senhor. É verdade ou não é? A gente primeiro quer saber o diagnóstico do médico, a gente primeiro quer saber, querido, o que o outro acha, o que o fulano acha, o que o ciclano acha. Consulta a meteorologia, sabe? Consulta isso, consulta aquilo outro. Davi foi consultar o Senhor.
Senhor, querido. Sabe aquela situação, aquele namoro, sabe aquela sociedade que você quer entrar, aquele algo que você quer abrir? Consulta o Senhor. Deixa eu contigo nessa noite. Consulta o Senhor. Não vale, ainda que aos teus olhos pareçam que é de Deus, mas consulta o Senhor. Davi consulta o Senhor, querido. O Senhor fala: vai, pode ir, Davi. Levanta a mãozinha aí, querido. O Senhor manda dizer para você nessa noite: pode ir, Davi. Pode ir nessa tua força, pode ir, porque você vai trazer de volta tudo aquilo que é teu. Você não está entendendo? Pode ir, Davi. Pode ir, porque você vai trazer de volta tudo aquilo que é teu. Você quer isso, querido? Aleluia. Aleluia. Fala comigo, Senhor. Nesta noite, fala: eu entendo que eu preciso consultar ao Senhor. Amém? Amém. Lá no versículo, já terminando mesmo, no versículo é noite de restituição. Amém? Amém. Fugimos da restituição, mas vai chegar lá. Versículo de número 9 vai dizer assim, vamos ler o finalzinho do 8. Persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Verso 9: partiu Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se acharam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Mas eu quero pegar o comecinho do verso 9. E Davi partiu. Amado, não adianta você chorar, não adianta você se fortalecer, não adianta você consultar o Senhor, se você não tem atitude de partir para cima. Meu Deus, Jesus. Olha, diga que você parte para cima. Ei, João, pastor, eu vou quebrar aquela pessoa no meio. Não, a luta não é contra a carne nem sangue, é contra a principal e potestade. Amém? Mas não, inimigo, parte para cima, porque enquanto você não parte, o inimigo está dançando. Você vai ver aqui na frente cantando com seus esposos, com a tua família. Então, em nome de Jesus, se você já chorou, é tempo de chorar. Você já chorou, você já se fortaleceu, você já consultou o Senhor, parte para cima daquela porta de emprego, parte para cima daquele casamento que não está dando certo, parte para cima daquele ministério que você quer que cresça, parte para cima, querido, porque as portas vão se abrir em nome de Jesus, mas é preciso partir. Então olha para o teu irmão e fala assim: partiu. Tem um negócio no zap assim, não tem? Partiu? É só na roça que tem isso, aqui não tem não. Lá quando o pessoal quer despedir alguma coisa, fala assim: partiu. Aqui não tem isso não, né? Tem um partiu aqui? Então fala para o teu irmão assim: partiu, meu irmão. Fala para ele assim: tem muita porta fechada que está esperando a tua partida para poder se abrir. Eu falei isso aqui outra vez, mas isso me persegue. Aeroporto, de novo. Falei, quem estava aqui lembra disso. Fui para Porto Seguro, um congresso lá da Visão. Chegou muito cedo no aeroporto, e a gente sai da rota e chega no aeroporto, fazendo 5 horas para o voo sair. A gente fica lá dentro, o aeroporto é uma viagem, né? Nós é uma viagem. Aí chegamos cedo, e aquela porta de vidro fechada, já aconteceu outra vez. Eu parei, falei: não tem maçaneta. Eu puxando aquela balinha, né? Falei: não tem maçaneta. E gente lá dentro, falei: será que não abriu o negócio? Será que não abriu ainda? Fiquei ali uns 5 minutos pensativo. Estava aí o pastor Carlos Duarte, Carlinha HPR. Ficamos ali um pouquinho. De repente, não sei se foi por impulso, eu decidi dar um passo. Falei: Jeová está na terra. Querido, é porque lá em Valença não tinha ido em Itaú. Agora em Itaú tem uma porta dessa. Aqui é comum, né? É cidade grande, é Niterói, não é Rio das Flores. E na minha cidade tem 8 mil habitantes. No centro ali é 2 mil. Cidade pequena, a gente conhece até cachorro com nome. Cidade do pastor Rogério, tá? E aí, querido, eu dei aquele passo, a porta se abriu. Falei: Jeová está na terra, que coisa boa. Um passo atrás, a porta fechou. Um passo à frente, a porta abriu. Aí, rapaz, esse negócio é bom. Para de dar um passo atrás, que a porta está se fechando. Para de dar um passo atrás, porque a porta está se fechando. Parte para cima, partiu. Parte para cima dela, pastor. Eu fui ao seguro, mas doido para chegar de volta no aeroporto. Rapaz, eu quase que acerto um vidro que não era a porta da volta. Eu ia
Já existia uma porta dessa lá em Atos capítulo 12. Está pensando que o homem hoje aqui inventa tecnologia? A Bíblia diz que o anjo chega para Pedro, toca em Pedro, Pedro acorda, Pedro ele é restituído na sua sandália, na sua capa e no seu cinto, e o anjo fala: Pedro, me segue. E Pedro começa a seguir o anjo. E a Bíblia diz que Pedro vai caminhando e as portas de ferro vão se abrindo. Pedro vai caminhando e as portas de ferro vão se abrindo. Pedro parte para cima e as portas vão se abrindo. Ele parte para cima porque as portas vão se abrir. Em nome de Jesus, você vai ser restituído aquilo, querido, que você precisa. Amém? Então, você parte para cima, não. Partiu. E às vezes, querido, esse partido é sobre dores, pastor. Quantas vezes você já pegou sentindo dores? Alguém aqui já caminhou com dores? Você já teve? Alguém aqui já teve? Como é que chama aquele negócio? Não. Rachadura. Querido, eu trabalhava na fábrica e eu tinha tanta rachadura nos pés que meus pés me davam sangue. Eu tinha que pingar sebo de boi derretido dentro das rachaduras para ver se aquilo organizava um pouquinho. Mas mesmo assim eu tinha que caminhar, porque eu cuidava de 40 máquinas. Se eu não caminhasse, no final do mês eu não tinha a minha produção. Às vezes você tem que caminhar sobre dores. Verdade ou não é? Mas quando você caminha sobre dores, querido, o Senhor, Ele faz um barulho de guerreiro lá na frente. Você dá um passo aqui de alguém machucado, de alguém caminhando sobre dores. E o Senhor lá na frente, Ele começa a fazer o exército inimigo ouvir passos de guerreiro. Falei isso aqui mais uma vez, pastor, ilustra isso. Acabando mesmo. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis. 1 Reis, capítulo 7, se eu não me engano. Samaria, sitiada. Samaria sitiada, não é isso? 1 Reis, capítulo 7. Samaria está sitiada. A Bíblia vai dizer, não precisa abrir não, deixa os meninos aqui abrir. A Bíblia vai dizer, se não for, você me corrige. A Bíblia vai dizer, Pastor Rogério, que Samaria está sitiada, tem 4 leprosos. Vê se é isso. 1 e 2 Reis, capítulo 7. Se não for o primeiro, é o segundo. Terceiro vai ser nunca. Você vai parar no segundo. É o primeiro? Olha para mim agora. Tem 4 leprosos do lado de fora da cidade. Você lembra, pastor, que eu falei isso aqui uma vez que eu vim aqui? Tem 4 leprosos do lado de fora da cidade. Machucados, expulsos, desonrados, na vergonha, na miséria. O exército inimigo está um pouco distante deles. E eles entram em conversa e falam assim: olha, voltar para a cidade a gente não pode, porque lá vão apedrejar a gente. A gente não tem moral para entrar porque nós somos leprosos. Vamos fazer o seguinte: partiu. Fala comigo assim: partiu. Vamos partir lá para o exército inimigo? Eu creio que o negro fala: rapaz, ó, tá doido? Vai chegar e matar a gente, para rapaz se matar e morrer. Mas eu estou mortos mesmo. Se a gente entrar, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Eles vão invadir. Vamos partir para lá. E a palavra diz, querido, que eles caminham. Olha que coisa tremenda. Que eles vão caminhando em direção ao exército inimigo. Eu creio que ali sentindo dores. Alguns vão dizer que a lepra não dava sensibilidade. Mas eu quero crer, querido, que eles estavam sentindo dores. Ainda que não fosse no físico, mas era dor na alma, nas emoções. E eles caminham, pastor, sentindo dores. Não estava fácil, não. Eu creio que lá em cima do muro, os soldados de Samaria dizendo assim: ela vai morrer. Quantas vezes eu quero que você fale assim: vai dar certo. Buscar de volta, porque é teu que vai dar certo. E eles continuam caminhando. E a palavra diz que no exato momento que eles caminham aqui, Deus faz o exército inimigo ouvir passos de guerreiro lá. Lê essa palavra depois. O inimigo começa a ouvir passos de tropa, de exército chegando. Eles começam a meter uma espada no outro. Quando os leprosos chegam lá, querido, o exército todo está destruído. Sabe por quê, querido? Enquanto eles partiam aqui com passos de dores, lá no arraial do inimigo, Deus fazia ouvir passos de guerreiro. Levanta a mãozinha aí, querido. Enquanto você caminha aqui com as dores que você tem sentido, enquanto você caminha aqui com as tristezas que tem vindo na tua vida, Deus faz um barulho de exército lá no arraial do inimigo. Aqui pode ser um leproso, lá o Senhor
Fala comigo assim, eu vou partir para cima. Fala, não importa. Que muitas vezes eu caminho sobre dores. Verdade ou não é? Naquele casamento, quantas dores? Caminhando sobre dores. Naquela saúde, pastor. Vive e mexe. Está doendo, tá? Mas lá na frente tem um campo de despojos. O Senhor já está botando o inimigo para correr. Porque aqui alguém pode dizer assim, ela está dando mais um passo aquele que é doente. O Senhor está dizendo assim, não, ele é meu guerreiro. Olha lá, está dando mais um passo aquele que é fraco. O Senhor está dizendo assim, não, eu o fortaleço. Continua, meu guerreiro. Parte para cima, porque você vai trazer de volta tudo aquilo que é teu. Se você creu nisso, dê uma aplauso ao Senhor e dê glória a Deus mais forte ainda. Fala comigo, Senhor. Eu não vou ficar marcando passo. Eu vou partir para cima. Foi assim que Deus falou para o povo de Israel. Diga ao povo que parta. Estou aqui para fazendo. Quem aqui já quem serviu o exército aqui? Como é que é marcar passo? Você pode fazer para nós? Vem, Abraão. Forte Brasil! Eita! Então vira para lá, mostra para eles o que é marcar passo. Querido, o inimigo lá não está nem tremendo com isso. Isso é marcar passo, mas aí tem um momento que dá-se uma ordem, não tem? E qual é a ordem? Como é que é? Marchar. Marchar. Parte para cima, meu irmão. Parte marcar passo. Parte marcar passo. Parte para cima. Que o inimigo vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Aleluia. Estão marcando passo, pastor. Estão marcando passo. Não sai do lugar. Você imagina Davi jogar rodando a fundo. Vai parar de rodar, não, filho? Lança logo teu textão desse tamanho, esperando essa pedra para encaixar lá. Lança, porque tem uma testa desse tamanho, tu não vai errar, não. Você não vai errar, você não vai errar. Parte para cima, querido, que você vai conquistar tudo aquilo que é teu. Aleluia. Para eu descer essa palavra. Aleluia. Querido, então a palavra aqui vai dizer, no versículo 9: e partiu. E Davi partiu. E Davi partiu para cima. E quando Davi chega, olha a cena que Davi vê. Lá no versículo de número 16. Perdão, 17. É o 16 mesmo. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra. O que o inimigo estava fazendo? Comendo e bebendo e dançando. Meu irmão, acaba com a festa dele, pelo amor de Deus. Para de animar a festa do inimigo. É a tua família que está animando lá. Às vezes nossos filhos estão animando a festa do inimigo. Davi, pastor Rogério, ele começa a olhar de cima para o arraial. O inimigo está dançando, de repente dançando com as mulheres deles, dançando com as crianças dele, comendo tudo aquilo que eles roubaram lá, querido, em nome de Jesus. Acaba com a festa do inimigo. Eu digo para você que nessa noite a festa dele já está acabando em nome de Jesus. Sabe por quê? Você vai entrar lá no arraial do inimigo, querido, sabe, você vai guerrear, e você hoje toma de volta tudo aquilo que é teu. Se é a tua saúde, você toma de volta, porque é restituição. Se é a tua vida financeira, você toma de volta. Se é, querido, a sua vida conjugal, você toma de volta, porque o Senhor nessa noite restitui tudo aquilo que é teu.